introduzi no Brasil, fui um dos introdutores do método da monitorização ambulatorial da pressão arterial, a MAPA. E aprendi muito durante esses anos em que me dediquei à pesquisa científica na área da hipertensão. E um padrão que apareceu durante esse meu período de trabalho científico na hipertensão e que é genérico em qualquer pesquisa científica com qualquer tipo de produto que trabalhe na área da saúde, especialmente fármacos ou remédios, é o tal do fenômeno chamado efeito placebo. Algumas pessoas ouviram falar o efeito placebo. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é quando você dá uma cápsula de nada, a pessoa acredita que está tomando algo e tem efeito. Isso é o efeito placebo. Uma pessoa que tem pressão alta, eu dou uma cápsula de nada, ela acredita em mim, ela acredita na cápsula, ela engole aquela cápsula, a gente mede a pressão dela e a pressão desce. A pressão desce e às vezes permanece descida. E isto é algo que acontece com uma certa frequência, até um tanto desconcertante para a maioria dos pesquisadores. Na minha época de pesquisador farmacológico na área da pressão alta, a média de resultado do placebo para baixar a pressão era em torno de 30%. 30% das pessoas tinham resposta eficaz ao placebo, que de novo é nada dentro de uma cápsula. E pode ser uma pomada, pode ser uma injeção, pode ser qualquer coisa. O placebo tem várias formas. No meu caso, eu dava uma cápsula que não tinha nada, ou um pó inerte. 30% das pessoas conseguem baixar a pressão tomando nada. Aí a gente vai revisar os outros estudos de outras áreas e a gente encontra esse mesmo número. 30% de todas as patologias, exceto os traumas, as patologias em geral, inclusive câncer, respondem ao placebo na ordem de mais ou menos 30%. E aí então vem a pergunta, mas como que uma cápsula de nada, que não tem nada dentro, produz cura ou atenuação ou melhoria da condição de saúde? E a resposta é muito simples, é a própria pessoa que está se curando. A cápsula foi a desculpa que ela encontrou para ativar dentro dela mecanismos de autocura. Nós somos capazes de autocura. Eventualmente, em algumas situações onde a coisa está tão degenerada, a crise está tão extensa, a doença está tão avançada, essa autocura se torna ou impossível ou limitada. Mas, de um modo geral, antes que as catástrofes de saúde aconteçam, a autocura é muito, muito eficaz. Na verdade, se a gente pudesse chegar lá dentro do cérebro, nos lugares mais certos onde o botão que liga o placebo interno pudesse ser ligado, nós provavelmente não teríamos a maioria das doenças que hoje nós temos. A maioria seria controlada por nós mesmos. Do mesmo modo como quando você se corta superficialmente, a sua pele sabe se curar, o seu organismo sabe se curar também. Nós temos dentro de nós anti-inflamatórios, anticancerígenos, analgésicos, antitérmicos, antibacterianos, enfim, até agentes imunológicos. E aí nós temos o exagero da resposta, porque aí tem as doenças autoimunes. Nós somos capazes de nos curar. E o efeito placebo prova isso. E ainda tem mais um outro dado, além do efeito placebo, o efeito nocebo, que pouca gente sabe. O efeito nocebo é o placebo ao contrário. É quando a pessoa toma uma cápsula que ela acha que vai fazer mal e a cápsula pode ser de nada. Ela toma e ela passa mal. Então a gente acha muito importante, os médicos, que as pessoas não saibam tudo que está na bula em termos de efeitos colaterais, porque tem gente que é suscetível ao efeito nocebo. Ela passa a sentir os problemas que ela não precisaria sentir ou ter, porque ela acredita que aquele comprimido vai causar. E às vezes é um comprimido que não tem nem ação, é inerte. Então, o placebo e o nocebo, eles dão uma ideia, primeira, aproximada, de que existe uma conexão entre a mente e o corpo. A mente é capaz de fazer o placebo, a autocura acelerada, a mente é capaz de criar uma doença. O efeito nocebo é um exemplo disso. Mesmo que eu não der nenhuma cápsula, é possível que algumas pessoas se curem ou adoeçam absolutamente por efeito ou determinante efeito do seu processo mental. Então,